Estamos iniciando o episódio 6 da temporada 2 de Olhar de Trabalhador, aqui no programa Outro Olhar, TV comunitária do Rio, canal 6 da Claro Net. Obrigado, Sebastião, por participar mais uma vez aqui do Olhar de Trabalhador. E hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, eu não poderia deixar de te perguntar. Eu vou mostrar aqui no rodapé o que falou a ministra das mulheres. O mundo do trabalho também precisa nos respeitar as mulheres. Hoje, trabalhadoras que exercem a mesma função que os homens recebem salários 30% menores. Se o trabalho é igual, o salário tem que ser igual, nada mais justo, disse a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Eu peguei essa declaração no site do Metrópolis, que é um jornal aí de Brasília e tal. E aí, Sebastião, você que lidera aí. Sebastião, o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, é diretor também da Central da Seção Nacional e é presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio. O que você tem a dizer sobre essa declaração e o Dia Internacional das Mulheres? Seja bem-vindo. Obrigado, Moisés, pela oportunidade. Queria iniciar aqui saudando, a todas as mulheres trabalhadoras do Brasil e uma saudação muito especial para as mulheres trabalhadoras do setor rodoviário, do transporte urbano aqui do estado do Rio de Janeiro, excepcionalmente as daqui da nossa capital, são vinculadas ao nosso sindicato. Queria registrar aqui, Moisés, a importância, das negociações coletivas, mesmo com os acordos coletivos que a gente tem firmado, Brasil afora, na nossa categoria, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem o maior cuidado de deixar cláusulas que não possibilita esse tipo de discriminação com as mulheres, mas, lamentavelmente, não são todos os segmentos que têm uma negociação coletiva que já tem força de lei e que evita que esse absurdo aconteça, Mas, de qualquer forma, acho a iniciativa da ministra extremamente importante, não se justifica essa discriminação, Se a gente fosse analisar pelas atribuições que as mulheres têm, nós teríamos que dizer que elas têm que ganhar mais do que os homens, Porque, normalmente, a maioria das mulheres exerce dupla função, vamos dizer assim, Tem a responsabilidade, de mãe, de cuidar do lar, dos filhos, e ainda trabalham para ajudar no sustento da família. Então, acho que isso chegou já um pouco atrasado, mas, felizmente, o nosso governo está tendo atenção especial para esse tema e a maneira como a ministra se expressou hoje é a maior clareza de que dias melhores nós teremos com relação à equiparação mais do que justa de trabalhadores e trabalhadoras que, exercendo a mesma atividade econômica, tenha a mesma remuneração. Acho que isso é justíssimo e anunciar isso na data de 8 de março é simbolicamente muito, muito importante, muito interessante. A gente espera agora que o Congresso Nacional, que é bastante machista, mas que tenha uma sensibilidade e faça com que esses temas que vêm sendo pautados para corrigir essa desigualdade seja, de certa forma, bem recepcionado e, na medida do possível, agilizado a sua tramitação, para que nós possamos virar essa página dessa discriminação com o trabalho das mulheres. Muito bem, Sebastião. Agora, o tema dominante na mídia, de forma geral, é a questão dos diamantes vindo da Arábia Saudita. Agora, hoje, inclusive, foi divulgado que o secretário da Receita Federal, um mês após ter bloqueado a entrada daquela caixa que foi mostrada na televisão aí, que são joias preciosas femininas, ele foi demitido. E, na época, como se fosse uma demissão comum, uma troca e tal, etc. Como é que você está vendo esse episódio, a cobertura e os diversos aspectos dessa questão aí, que envolve o almirante, um almirante já foi demitido,
parece que envolve uma crise familiar também, porque as joias masculinas chegou e está na mão do Bolsonaro, ou pelo menos uma parte, porque aquele ajudante de ordem que um tal de Cid, Mauro Cid. Mauro Cid, ele disse que parece que o relógio, uma das peças do Bolsonaro levou na mudança, mas as demais estariam no acervo do presidente, etc. Como é que há uma crise? E a Michelle Bolsonaro disse que não foi avisada de nada. Passou por um ministro, passou pelo Ministério das Relações Exteriores, teve jatinho da FAB que foi para Guarulhos 2 dias antes do final do mandato para tentar reaver. O secretário da Receita da época foi demitido. Agora um almirante foi demitido porque ele fez um papel e assinou na época lá do Ministério das Minas e Energias pedindo a Receita para liberar e tal. Como é que você está vendo essa confusão aí dos diamantes? Mas é uma questão que eu acho que a gente, para entender a crise, né, moral que o país está passando, a gente precisa retomar um pouco ao passado recente, né? Isso é fruto, né, de uma demonização da política no Brasil, né, que foi capitaneada pela Lava Jato e teve o apoio da grande mídia, né? E a gente percebeu aí que o desdobramento disso foi pessoas oportunistas, né, usando as redes sociais, passando como paladino da honestidade, e quando, na verdade, não passa de um fake, né? Um teatro ali muito bem ensaiado, né? Comendo pão com mortandela, usando camisa de time de futebol, como se não fosse pior do que os políticos que eles tanto criticaram. Para nós, né, especialmente para quem acompanha de perto a trajetória dos políticos brasileiros nos últimos 30 anos, eu imagino que não tenha grande surpresa. Eu acho que a surpresa é para a grande massa que se empenhou, que tomou as decisões sobre a influência das redes sociais e muitas vezes também da grande mídia. Eu não vejo muita surpresa, mas porque se você se lembra, lá na eleição, na campanha presidencial, um pouco antes lá da facada, a primeira esposa do Bolsonaro já disse, né, que a prática dele não era guardar dinheiro em malas, como o Gedel, né? Que ele era mais sofisticado, que as joias estavam num cofre no Banco do Brasil. Você lembra? Foi manchete da Veja, né? Então, não foi nada que aconteceu agora no governo. Já é uma prática. Esse político ele não guarda dinheiro na cueca, nem nas malas, né? Ele é mais sofisticado. É joias, que é mais difícil rastrear, é mais difícil. Tá? Então, parece que é uma continuidade daquilo que foi feito, que já vinha sendo praticado com as compras de imóveis, com as rachadinhas, né? E com o acúmulo de joias. Isso simplesmente se intensificou com as facilidades que tem, com os presentes que recebe o presidente da República, né? Agora, mas você acha que pode ter a ver com alguma outra coisa que não seja só presente, algum benefício por alguma coisa e tal? Foi levantado pela mídia a possibilidade, porque parece que o número de viagens para a Arábia Saudita, se comparado com os outros períodos históricos, muito mais viagens nesse governo foi feito para a Arábia Saudita e tal. Você acha que isso pode desembocar em alguma crise ainda mais profunda, ligada à troca de favores com venda de estatais e de etc? Mas sem querer fazer um pré-julgamento, até porque eu não tenho nenhuma vamos dizer assim, nenhuma simpatia pelo modelo que foi implantado no Brasil pela Lava Jato, né? Que houve uma inversão de valores, né? As pessoas agora que são acusadas têm a obrigação de provar que é inocente, não o acusador de provar que aquela pessoa cometeu crime. E como a gente é legalista e respeita aí os termos processuais, eu acho que é importante a gente ter cautela, aguardar as investigações da Polícia Federal para a gente não estar fazendo o que eles fizeram no passado, fazendo pré-julgamento.
Agora, não deixa de ser muito estranho, né? Porque é sinal que o Sheik tem um amor incondicional pela família Bolsonaro. Porque é um presente assim fora da realidade do que as relações, né, entre governos, o que se pratica a nível de premiações, de presentes, seja ao Estado, ou seja, presentes mais individuais, né, mais personalizados, como chama, mais pessoais. Por qualquer um desses 2 âmbitos que a gente avalie, é muito esquisito, né? Parece que há algum interesse por trás, mas aí nós estaríamos falando do crime de peculato, né? Então, assim, eu acho que a Polícia Federal vai investigar, o Ministério Público vai investigar, para saber se nas relações comerciais entre Brasil e Arábia Saudita, nas relações entre os governos, se houve algum favorecimento que justificasse um presente tão valioso dessa forma, né? Ninguém ganha um presente de 16 milhões e meio de reais. A gente não sabe ainda a avaliação dos presentes que receberam o Bolsonaro. Estamos falando só dos presentes da Michelle. Estamos falando de um, né? A empresa tem divulgado que já houve outros presentes por esse governo no mesmo mandato. Mas é importante a gente aguardar as investigações, não fazer pré-julgamento. Agora, que é muito estranho, não há dúvida que é muito estranho, né? Agora, existe a questão do presente em si, como você falou, o presente de 16,5 milhões, a avaliação desse que foi ficou preso na Receita no aeroporto de Guarulhos. A outra caixa não passou, porque não foi declarado e não houve o sorteio ali de fazer a vistoria na mala e tal, etc. E a avaliação em torno, eu vi na CNN, a avaliação em torno de 10 milhões, certo? Esse outro presente. O que, como você falou, os caras lá são muito ricaços, né? Eles realmente eles estão sentados em cima do segundo maior poço de petróleo do mundo. O primeiro é Venezuela, o segundo é a Arábia Saudita. É só a família do Sheik que manda ali no negócio, que fica com os dinheiros, etc. e tal. Agora, é estranho que o outro não foi declarado, né? Então, quer dizer, aí também demonstra a atitude. Esse que deveria vir com o ministro veio numa mochila de um assessor. E o outro passou porque não conseguiu ser preso na Receita. Então, quer dizer, a prática é uma prática totalmente fora de propósito, né? Essa já é uma denúncia em si, porque se você não tem nada a esconder, você segue a tramitação normal. Se você não segue as normas, e além de tudo, a Caixa ficou 1 ano no Ministério das Minas e Energia. Super estranho isso, não é? Verdade. Mas eu assim, queria só... porque eu acho que essa avaliação não precisamos esperar aí os resultados das investigações para fazer, e facilmente podemos concluir que alguns crimes já foram praticados. Um primeiro crime que é lamentável, né, que é triste, mais uma vez o envolvimento, né, dos militares em episódios lamentáveis proporcionados por esse governo, né? Eu fico imaginando como é que está o comandante da Marinha, o comandante do Exército, da Aeronáutica, de ver o nome das Forças Armadas sendo humilhado. O ministro das Minas e Energia era um almirante da Marinha, não é? Um almirante da Marinha tentar ingressar no país escondendo, tentando passar pela Receita sem declarar, é algo muito estranho. Segundo, é o seguinte, que se foi um presente para o governo brasileiro, não tinha que pagar realmente imposto, né? E era só seguir ali as regras, as tramitações para esse tipo de presente que entraria no Brasil sem precisar esconder. Então, assim, se tentou esconder, né, deu azar com a questão dos colares, porque a impressão que se tem é que se não tivesse pego os colares, isso não ia constar de arquivo nenhum
a família se apropriaria disso com maior facilidade. Porque mesmo depois da apreensão, houve 8 tentativas de liberação. E nenhuma das tentativas de liberação se cumpriu os protocolos entre governos, né, de presentes ao Estado brasileiro, porque teria cessado todas essas especulações, né? Então, o que nós tivemos foi um presidente que, no penúltimo dia de mandato, desloca um avião da FAB, mais uma vez envolvendo um militar, né, para ir a Guarulhos dar uma carteirada, né, no funcionário da Receita para liberar. E não era para liberar cumprindo as regras, né? Porque eram 2 formas de liberar. Primeiro que é importante quem está nos acompanhando saber que não há nada que qualquer cidadão principalmente que viaja, né? Muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, para Orlando, compram um celular, alguns aparelhos e às vezes até corre esse risco de passar na alfândega ali sem declarar. Mas a lei diz, né? Mais de $1.000 tem que declarar, né? Então, qual é o problema? Se entra com algo com mais de $1.000, tem que pagar os tributos, né? Então, assim, e quando tenta se entrar, declarando, já tem que pagar, né? Não declarando, além de pagar, tem que pagar a multa também. Então, o que houve foi uma tentativa de entrar com os presentes ilegalmente. E se precisava entrar ilegalmente, é porque não seria juntado ao acervo do Estado brasileiro. Não seria um bem público, como reza a Constituição. Se a gente olhar as datas, a gente vê muitas coincidências. Primeiro, a coincidência que você disse da demissão do diretor da Receita Federal, no período ali de 2 meses que a joia chegou e que eles estavam tentando liberar, né? Houve uma troca, falaram que foi a pedido, foi Paulo Guedes que indicou esse, que ficou até o último, até o apagar das luzes, e depois foi premiado com um cargo na França, né? Que o Haddad revogou essa indicação. Mas, de qualquer forma, não é difícil a gente olhar nas datas e entender que algo muito errado tem que ser explicado. Ficou 1 ano e 1 mês, segundo o ex-ministro, numa gaveta do Ministério, né, de Minas e Energia. Isso nunca aconteceu. Isso estamos falando da joia do Bolsonaro. E quando que elas foram entregues ao Bolsonaro para fazer parte do acervo? Quando ele já tinha perdido a eleição. Ou seja, ele sabia que se ele levasse ia dar problema. Mas, mesmo assim, né, a paixão deles por ouro e prata é tão grande, né? Agora não é mais ouro, agora é diamante, né? Eles são tão apegados a esses metais valiosos que preferiu correr o risco de tentar dizer que isso é bem personalíssimo, que é dele mesmo, que não era do Estado brasileiro. Agora, Sebastião, eu acho que complicou mais as coisas, né? Você me fez lembrar, porque o Exército, né? Se você já foi divulgado algumas vezes o relatório do Exército sobre o caso do Bolsonaro lá, que o Bolsonaro foi salvo pelo gongo lá no Superior Tribunal Militar, e a coisa foi, como é que se diz, arquivada e tal. Mas o relatório que se dizia da época e tal, dos militares, é que o Bolsonaro ele não tinha nenhuma preocupação com o país, com o exército, com os soldos, etc. Ele era um cara de personalidade que o negócio dele era ficar rico. Isso foi dito no relatório do Exército. Então, agora você levanta isso, quer dizer, o cara está envolvido com joias, com diamantes, etc. Mas muitas coisas que têm sido divulgado ultimamente, né, nos remete, àqueles que acompanham a política há alguns anos, que é o nosso caso, né, desde a trajetória dessas pessoas, né? A trajetória dessas pessoas. E aí também, não bastasse a gente ter as Forças Armadas muito, muito mal na fita, vamos dizer assim, usar um ditado mais popular, muito mal na fita, né? A gente tem também a questão do envolvimento das igrejas, né, com o governo, né, principalmente das igrejas evangélicas, pentecostais. Ou seja, houve uma contaminação do Estado brasileiro que viola, não é só esse caso dos diamantes, só estou dizendo isso, foram várias
as ações, né, perpetradas nesse governo que violam a nossa Constituição, a legislação brasileira, né? O Estado brasileiro é laico, não pode se misturar religião com o Estado, né? Usar a religião já é algo muito ruim, né? As famílias foram enlameadas também, né? Com esse Brasil, pátria, né? E etc. em família. Ou seja, houve aí uma vulgarização, né? Quando essas pessoas que não tinham nenhuma moral para defender a família. Imagina você, se a gente voltar lá no passado, há 30 anos atrás, quando o Bolsonaro ganhou a primeira eleição para vereador aqui no Rio de Janeiro, e depois ele se candidatou a deputado federal. Foi um momento que ele se separou da esposa e houve lá uma arranca-rabo entre eles. E aí ele lançou o filho contra a mãe para vereador. Lançou o filho contra a mãe. O filho não tinha nem idade de ser candidato, né? Então, assim, que família é essa, né? Para chegar e falar em nome das famílias tradicionais brasileiras. É essa família tradicional que ele representa. Então, assim, é tudo errado. Ou seja, o que está vindo à tona, está se tornando público, é algo que foi sendo, desde esse episódio que você falou aqui, acabou de nos lembrar agora da sua trajetória como militar, a gente vai para a política, também não foi diferente até aqui. E na presidência da República se mostrou que essas práticas continuaram num volume muito maior, né, pelo espaço e vamos dizer, pela influência que a família Bolsonaro teve durante esses 4 anos, né? Então, assim, é lamentável o Estado brasileiro passar por essa vergonha mundial, né? Porque essa notícia não está só, não é manchete só nos jornais brasileiros, é manchete no mundo, né? É feio. Hoje, por exemplo, não sei se você acompanhou, disseram, né? Você sabe que a Arábia Saudita, apesar de ser uma ditadura, né? O principal parceiro comercial deles é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma base, uma das maiores bases, me parece a segunda ou terceira maior base americana, é lá, né? Então, assim, eles têm uma relação comercial infinitamente maior do que com o Brasil, né? E segundo as informações oficiais, que o maior presente que a Arábia Saudita deu foi para Michelle Obama, né? Que, atualizado para os valores de hoje, chegava a 1 milhão de euros, parece que 6, 7 milhões de reais, a metade do que recebeu só a Michelle. Então, assim, não nos parece que exista uma relação comercial com o Brasil que justifique esse presente, nem se ele fosse dado ao Estado brasileiro. Imagina ao casal que está de plantão na presidência da República, porque ali não é um cargo vitalício, né? Depende da vontade do povo. E o povo acordou a tempo, ainda bem. Muito bem, Sebastião. Agora a gente vai caminhando para o final. Você tem alguma atualização a falar sobre o negócio da mobilização, aí da situação que vocês iam, parece que entrar na justiça, sobre os rodoviários, o acordo salarial? Qual é a novidade que temos aí? Mas a gente tem uma situação bem complexa na nossa categoria, porque a gente teve aí aqueles 3 anos com o advento aí da Covid-19, que a gente teve esse período sem reajuste. Depois conseguimos ter um reajuste da metade daquilo que teríamos direito, e houve um compromisso, né, do governo, dos empresários, que a partir de novembro haveria uma recomposição das percas salariais daquele período. E não tivemos até agora. Então, assim, a nossa categoria, eu poderia dizer que tem uma redução salarial gravíssima, né? Nós ingressamos na Justiça do Trabalho pedindo a mediação. Temos uma assembleia no dia 14, espero que aconteça uma intervenção do Judiciário antes da assembleia, para evitar que possa haver alguma paralisação e prejudicar a população, no momento que a economia começa a voltar ao normal. É preciso entender que os trabalhadores já deram a sua cota de sacrifício naquele período e precisam ter a recomposição dos seus salários, né? O salário está muito defasado. Isso trouxe um mal-estar muito grande na nossa categoria. Qual é o dia da Assembleia? Dia 14 agora, nós temos uma Assembleia para... De manhã, aquele esquema de manhã e de tarde? Não, só às 16 horas. Às 16 horas, é uma Assembleia que vai deliberar quais são os próximos passos dessa negociação, e uma paralisação na cidade do Rio de Janeiro pelo clima de revolta nos trabalhadores não está descartado. Então, dia 14 de março,
terça-feira, né? Isso, dia 13 é segunda, dia 14 é uma terça-feira, às 16 horas, lá no Centro Social em Rocha Miranda. Centro Social em Rocha Miranda. Assembleia dos Rodoviários, para analisar o quadro que está aí. O sindicato vai fazer um balanço, né, da situação para os trabalhadores. Então, você faz a mensagem final aí para os trabalhadores, convocando eles para a Assembleia, e obrigado pela sua presença aí. Faça a palavra final. Nós gostaríamos aqui de nos dirigir a todos os trabalhadores aqui rodoviários da cidade do Rio de Janeiro, também aos usuários que entendam a situação dos rodoviários que estão passando nesse momento, e que compareçam lá à Assembleia no dia 14, às 16 horas, na Estrada do Otaviano 404, em Rocha Miranda, e fazemos um apelo aqui também, aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, que possa interceder para que, antes do dia 14, nós tenhamos uma mesa de negociação para que nós possamos chegar nessa Assembleia com alguma contraproposta para que os trabalhadores possam avaliar e evitar uma paralisação que não é bom nem para a categoria, nem para os empresários, e quem sofre com essas paralisações é a população e os usuários do transporte aqui da cidade do Rio de Janeiro, e a gente está fazendo todo o esforço para evitar que isso aconteça. É isso, Moisés. Ficou mudo. Desculpa aí. Obrigado, Sebastião, por mais uma presença aqui no Outro Olhar, no Olhar de Trabalhador, episódio 6, temporada 2, e eu quero agradecer a você que nos deu essa audiência, ouvindo aqui o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, diretor nacional também da Central e presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio. Obrigado, Sebastião. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.